Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já quero te pedir para deixar o like e se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Galera, hoje eu vou trazer um problema para mim mesmo, né? Porque toda vez que você monta uma lista de top 10, você tá trazendo problema para você. Você não tá dando problema para os outros. Você tá dando abertura pra galera te criticar. Porém, vocês sabem que eu sou um cara que eu gosto de me expor. Eu sou um cara que não tenho problema em dar minha opinião e eu não fico em cima do muro. Recentemente, tem um vídeo no meu canal que está voltando a pegar muitas visualizações e gerar muitos comentários, que é o meu vídeo que eu fiz no comecinho do canal falando meu top 10 melhores jogadores da história da NBA. Muita gente vindo falar, muita gente dando sua opinião, e recentemente a galera tá falando muito sobre esse vídeo, então eu resolvi atualizar esse vídeo e fazer hoje o meu top 10 melhores da história da NBA. Quero lembrar vocês que eu tô falando de melhores, eu não tô falando de maiores. Tem uma diferença muito grande. Quando você vai falar que um jogador é maior que o outro, você leva em consideração muito mais do que ele apresenta em quadra, você leva em consideração a representatividade dele pro esporte, o que ele fez para a evolução da liga. Quando eu falo de melhores, eu tô falando de quadra, o que esse cara fez, o quão impactante ele foi dentro de quadra e o quão dominante esse cara foi dentro de quadra, tá? Então, quero deixar bem claro, hoje eu tô falando dos melhores jogadores, tecnicamente e de forma que eles impactaram dentro de quadra, tá? Eu quero só deixar bem clara essa diferença. Mas antes da gente começar e entrar nessa polêmica aqui, que eu sei que vocês estão doidinhos para já comentar o que vocês acham, eu quero dar um recado, quero dar uma dica muito legal para você. Se você não quer perder nada sobre essa próxima temporada da NBA, que promete ser maravilhosa, uma das melhores dos últimos anos, você tem que garantir o seu NBA League Pass, cara. League Pass, para quem não sabe, é a principal plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você vai ter acesso a tudo sobre a maior liga de basquete do mundo, sempre com a melhor qualidade possível. E o negócio é o seguinte, se você quer ter um desconto especial e ainda quer ter 7 dias totalmente grátis para testar o NBA League Pass, você só tem que clicar no primeiro link aqui na descrição. Clicando no primeiro link, você já vai ter 7 dias totalmente gratuitos para testar a plataforma e depois vai ter um desconto mais do que especial para assinar o pacote. Então não perde tempo, já clica no primeiro link e garanta o seu NBA League Pass. Vamos lá, pessoal. Para montar uma lista de top 10 de qualquer esporte ou de qualquer assunto, você tem que ter algum critério bem decidido. O critério que eu estou utilizando para montar esse top 10 é, tecnicamente, o que esse cara tecnicamente conseguiu impactar e consegue ainda impactar dentro de quadra, o quão diferente ele é de atletas comuns, o impacto real que esse cara tem no jogo, de forma clara, o que esse cara impacta, o quão dominante esse cara pode ser, e obviamente que eu vou levar em consideração o retrospecto de carreira, o que ele conquistou, porque se você quer decidir se um cara foi melhor que o outro, obviamente conquistas vão valer pontos bem valiosos, e não só conquistas individuais, mas conquistas coletivas também, beleza? Esses são os critérios que eu utilizei. E com base nesses critérios, o 10º colocado no meu top 10 all time, né, meu top 10 melhores jogadores da história da NBA, está Kevin Wayne Durant. Eu sei, esse vai ser o primeiro que vocês vão comentar aqui e falar, Luiz, você tá maluco? Cara, o Kevin Durant é, sem a menor sombra de dúvidas, um dos melhores cestinhas que a liga já viu. Um dos caras que, pensando em repertório de pontuação, é um dos caras que tem o repertório mais vasto, né? Tem o repertório mais preenchido de ações que ele pode executar dentro de quadra para pontuar. Ele é um verdadeiro assassino dentro de quadra, ele é um sniper, ele é extremamente preciso, ele tem um volume de acerto gigantesco, ele tem uma variação de combinação de arremessos que realmente é impossível de você ver outro cara fazendo. Ele é um jogador com tamanho de pivô que tem a agilidade de um armador. É impressionante a capacidade que esse cara tem de pontuar. Ele faz tudo dentro de quadra, além de ser um exímio defensor. É um baita de um defensor. Claro que pensando nos maiores defensores da história da NBA, ele tá abaixo, mas ele é um baita de um defensor. E falando de conquistas individuais, já foi MVP, já foi All-Star diversas vezes, já foi 2 vezes MVP das finais, consequentemente 2 vezes campeão da NBA. Então, o Kevin Durant, por tudo que ele impacta dentro de quadra, pelo quão diferente ele é dos outros, e por ser talvez o precursor dessa geração de alas extremamente altos, com envergadura extremamente alta, Kevin Durant para mim tá em 10º lugar aqui.
Na nona colocação temos o Wilt Chamberlain, cara. É impossível você deixar o Wilt Chamberlain de fora de um top 10. Tecnicamente, ele foi o mais dominante da geração dele, de longe o mais dominante da sua geração, provavelmente um dos mais dominantes de toda a história. É um cara que tem recordes simplesmente inquebráveis dentro da liga, recorde de médias de rebotes, de médias de bloqueios, médias de pontos também. É um cara que tem o recorde de maior pontuação da história da NBA em um jogo, 100 pontos, o famoso jogo de 100 pontos. Foi um cara que foi multicampeão, multivezes MVP, diversas vezes All-Star. Fisicamente, ele era muito superior aos outros, e não só contando naquela época, né? Se o Wilt Chamberlain joga hoje, ele já seria uma aberração dentro de quadra, porque ele era gigantesco, extremamente esguio e com a capacidade de executar tudo do jogo muito grande. Ele fazia tudo, ele passava, pegava rebote, pontuava muito bem, enterrava, não tinha arremesso e não tinha lance livre. Isso é verdade, o aproveitamento dele no lance livre, inclusive, era pífio, era ridículo se você for pegar para ver, mas em todos os outros aspectos ele era extremamente dominante. Então, Wilt Chamberlain tem que estar aqui nessa lista e na minha tá em nono lugar. Na oitava colocação temos o Larry Bird, cara. O Larry Bird era simplesmente absurdamente bom. Para quem não tem uma memória tão vasta assim de Larry Bird, por favor, procure jogos dele, procure highlights dele, que você vai ver o quão incrível esse cara era numa época onde nenhum jogador jogava como ele. Larry Bird era um jogador que fazia tudo. As pessoas talvez associam o Larry Bird a muito um arremessador de 3 pontos. Ele realmente era. Talvez um dos 3, 4, 5 melhores arremessadores que a liga já viu. Ele tinha esse fundamento muito bem apurado. Só que ele tinha uma criação de arremesso muito vasta. Ele era muito habilidoso. Era um baita de um defensor. Era um defensor duro de ser passado. Apesar dele ter uma carinha que você olha pra ele e não acha que ele é um cara bad boy. Ele era um bad boy dentro de quadra. E também tinha uma capacidade de playmaker muito grande, ele armava muito bem o jogo também, ele jogava em basicamente todas as posições menos de pivô, né, porque aí fica difícil, né, mas no resto ele fazia de tudo dentro de quadra, ninguém jogava como o Larry Bird, né, hoje a gente vê Luka Doncic fazendo o que ele faz, mas o Larry Bird fazia isso na década de 80, então, cara, não tem como, e além de conquistas, né, cara, multicampeão com o Celtics, é talvez, ao lado de Bill Russell, o maior ídolo da história de uma das maiores franquias da história da NBA. Então Larry Bird tem sim que estar aqui e tá na oitava colocação. Em sétimo lugar, temos o jogador mais dominante da história da NBA, na minha opinião, que é Shaquille O'Neal. Cara, Shaquille O'Neal era simplesmente imparável. A gente vê jogadores como o Giannis Antetokounmpo, como o Zion Williamson, como o próprio LeBron James sendo jogadores imparáveis, mas nenhum deles chega nem perto do quão imparável era Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, quando estava com a bola no post, os jogadores não tinham o que fazer, eles iam sofrer, porque o Shaquille O'Neal era uma força da natureza, um jogador extremamente forte, um jogador extremamente alto, um jogador que tinha um ótimo trabalho de pés, inclusive, óbvio que não era comparado a, por exemplo, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, que tinha um trabalho de pés extremamente bem apurado, mas o Shaquille O'Neal era muito bom, não tinha arremesso, não conseguia armar o jogo dentro do post, como o Jokic faz hoje, não tinha lance livre, óbvio, era um dos piores arremessadores de lance livre da história da NBA, inclusive. Só que a dominância que esse cara teve e o quão forte esse cara foi dentro da liga durante todo o período que ele esteve é realmente algo que chama muita atenção. Campeão no Lakers, campeão em Miami, chegou numa final improvável pelo Orlando Magic, ninguém acreditava naquele time. Então, cara, por tudo que conquistou e por tudo que era dentro de quadra, pela força que ele foi, Shaquille O'Neal tá aqui na sétima colocação. Em sexto lugar, talvez tenhamos mais uma polêmica nesse meu top 10, nessa minha lista, mas para mim é inegável. Stephen Curry tá entre os 6 melhores jogadores da história da NBA. Eu não tenho muita dúvida disso. Stephen Curry talvez tenha sido um dos jogadores mais revolucionários da NBA. O que a liga é hoje é por conta do Stephen Curry. Se a liga arremessa tanto de 3 pontos, é por conta dele. É o maior arremessador de 3 pontos da história da NBA, sem sombra de dúvidas. Não tem questionamento para mim. É o melhor arremessador que a liga já viu. É um cara que, além de arremessar muito bem, é um jogador que tem um trabalho de drible apuradíssimo, um dos melhores dribladores que a liga já viu também, um criador de arremesso maravilhoso, um líder dentro de quadra, um cara que, óbvio, vai carregar um pouco desse peso de nunca ter ganho um MVP de finais, porém, ele também tem o peso de ter sido o primeiro MVP unânime da NBA e fez isso por 2 oportunidades, deixando isso muito bem claro.
multicampeão com o Golden State Warriors, a cara de um dos maiores times de todos os tempos da NBA, abaixo apenas, na minha opinião, do Chicago Bulls de Michael Jordan. Então, cara, não tem como. Stephen Curry não pode estar de fora desse meu top 10 e tá aqui na 6ª colocação. Em 5º lugar temos ele, Kobe Bryant. Kobe Bryant também é outro cara que em qualquer lista de top 10, se ele não tiver, é um absurdo. Kobe Bryant é um dos maiores nomes que a liga já viu, um jogador absurdo, um jogador que foi sim moldado em Michael Jordan e conseguiu fazer isso muito bem, obrigado. Multicampeão pelo Los Angeles Lakers, ídolo máximo da franquia de Los Angeles. Eu não sou torcedor do Lakers, mas eu acredito que o Kobe Bryant seja o maior ídolo da história da franquia. Daí, torcedores do Lakers, por favor, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Um cara que fazia tudo dentro de quadra. Ótimo defensor, ótimo cestinha. Não era um playmaker, ele não criava para os seus outros companheiros, mas era um cara que conseguia arremessar de média, longa distância. Um jogador que de costas para o adversário foi, na minha opinião, o melhor que eu já vi. Um jogador que no post, para fazer um fadeaway, ninguém parava. Era imparável o Kobe Bryant quando estava de costas para o adversário. Então, para mim, juntando tudo isso, carreira e, obviamente, todo o legado que ele deixou no mundo da NBA, Kobe Bryant está aqui abrindo o top 5. Em 4º lugar, temos o maior cestinha da história da NBA. Temos ele, Kareem Abdul-Jabbar. Não dá para tirar o Kareem Abdul-Jabbar. Uma das coisas que eu errei, na minha opinião, na época que eu montei aquele meu primeiro top 10 de melhores da história, foi ter deixado o Kareem de fora, né, do top 5. Se eu não me engano, eu deixei ele de fora do top 5. Um erro gigantesco que hoje eu tô aqui para corrigir. Kareem Abdul-Jabbar tem que estar entre os 5 melhores da história. Um jogador absurdo, muito dominante. Recentemente eu assisti 3 jogos inteiros do Lakers daquela geração e era incrível que o Kareem Abdul-Jabbar fez, mas não só no Lakers, né, no próprio Bucks, ele já era absurdo, foi MVP no Milwaukee, foi campeão em Milwaukee, multicampeão no Lakers, um dos maiores nomes que a liga já viu, considerado por Shaquille O'Neal, inclusive, o melhor pivô de todos os tempos da NBA, e pro Shaquille O'Neal falar isso, é porque o cara era simplesmente absurdo. Não tem como. Kareem Abdul-Jabbar, por tudo que fez, por tudo que conquistou. E, obviamente, cara, é o maior cestinha da história da NBA. Isso e é muito difícil alcançar ele, inclusive, viu? O mais perto de alcançar ele, na minha opinião, é o LeBron. É o único que pode alcançar ele ainda. E muito difícil disso acontecer. Kareem Abdul-Jabbar tem que estar aqui e hoje ocupa a 4ª colocação. Em 3º lugar, temos o Magic Johnson. O Magic Johnson, para mim, é inegável que ele é o 3º melhor da história. Porque até a chegada de Michael Jordan, ele era o maior da história. Ele era o melhor jogador de todos os tempos. Daí chegou Jordan, chegou LeBron e, obviamente, passou ele. Mas Magic Johnson foi um revolucionário. Se hoje a liga é tão midiática, é tão grande, se o basquete é tão difundido assim, pode colocar na conta do Magic Johnson, que ele foi importantíssimo para isso. Talvez tenha sido o jogador, falando de carisma, o maior da história da NBA, o maior carisma que a liga já viu foi do Magic Johnson, ídolo máximo do Los Angeles Lakers, ídolo máximo do basquetebol, um cara incrível dentro de quadra, um revolucionário na posição de armador. Nunca houve um armador tão alto como o Magic Johnson até a chegada dele. Hoje a gente vê jogadores com a estatura de LeBron, jogadores com a estatura de Ben Simmons, o próprio Luka Doncic jogando como armador, mas o precursor disso foi Magic Johnson e foi incrível. A melhor atuação individual da história da NBA foi do Magic Johnson, na minha opinião, nas finais contra o Philadelphia 76ers, onde ele, sendo novato, jogou como pivô nessa final e foi absurdamente dominante. Magic Johnson, para mim, é o 3º melhor jogador da história da NBA. Tecnicamente, falando de legado, falando de tudo, ele engloba tudo que eu acredito que seja um dos melhores. Então, ó, Magic Johnson, 3ª colocação, pode anotar aí. E agora a gente chega no top 2. Aí a gente chega na discussão, que obviamente todo mundo sabe qual que é a discussão. LeBron James ou Michael Jordan? Quem que é melhor? Quem que é o GOAT, né? Cara, sinceramente, é muito difícil pra mim, porque eu sou um fã inegável do LeBron James. Foi o melhor que eu vi jogar, porque eu acompanhei a NBA depois da década de 2000, eu não acompanhei a década de 90, então eu não vi o Michael Jordan jogar. O meu Michael Jordan é o LeBron James, é o melhor que eu vi, é o jogador que, na minha opinião, mais completo da história da NBA. Nunca houve um jogador
tão completo como o LeBron. Ninguém consegue fazer tanto o que o LeBron faz dentro de quadra. O LeBron faz tudo. O LeBron joga nas 5 posições, o LeBron defende as 5 posições, é extremamente atlético. Talvez seja a maior aberração atlética que a liga já viu. LeBron James é um cara que foi campeão por onde passou, foi campeão em Cleveland, foi campeão em Miami, foi campeão no Lakers, e se ele jogar no Sacramento Kings, ele vai ser campeão no Sacramento Kings, porque tá no DNA dele. Óbvio, tem muitas coisas contra o LeBron James. Tem um aspecto decisivo e em muitas oportunidades o LeBron, sim, não correspondeu às expectativas. O LeBron, sim, perdeu 6 finais, isso é inegável, ele perdeu 6 finais, tá na conta dele. É um cara que em algumas oportunidades se omitiu realmente nos momentos críticos do jogo, isso é verdade, mas a gente tem que pensar em tudo que ele fez, em todos os prós que o LeBron fez, né? É o jogador com mais pontos na história do playoff, é o único jogador que conseguiu médias de triple-double em uma final de NBA, isso é impressionante. É o líder de pontuação no playoff, gente. Isso tem que ser muito levado em consideração. É o terceiro maior cestinha da história da NBA e esse cara ainda tá jogando. Esse cara ainda tem pelo menos 2 ou 3 anos de alto rendimento. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Ele é a cara da NBA desde 2010. É ele. É ele. Ele é o homem da década da NBA e é o homem que vai ocupar a segunda posição. Porque em primeiro é o Michael Jordan. A gente pode falar que o Michael Jordan não era tão completo como o LeBron James. Não era. O Michael Jordan não era um playmaker. O Michael Jordan não criava para os seus companheiros. O Michael Jordan não era um grande arremessador de 3 pontos. Mas o Michael Jordan era o jogador mais decisivo que a liga já viu. Era não, é ainda o jogador mais decisivo que a liga já viu. É um cara que tem um repertório ofensivo absurdo. Ele fez o que ninguém fez. Ninguém era tão assassino dentro de quadra como o Michael Jordan. Ninguém era tão forte dos dois lados da quadra como o Michael Jordan. Michael Jordan era absurdamente bom no ataque e absurdamente bom na defesa. Igualmente, né? O cara que ganhou o MVP e ganhou o DPOY na mesma temporada. Isso é impressionante. Então, Michael Jordan era um revolucionário, um cara que em todas as vezes que disputou a final, venceu. 6 finais, 6 títulos. Um cara que nunca jogou um jogo 7. Ele nunca jogou um jogo 7. Era um cara que, falando de competitividade, nunca houve um igual. E, unanimamente, ele foi o maior nome da sua geração. Numa geração de Larry Bird, numa geração de Magic Johnson, uma geração de Shaquille O'Neal, uma geração que ainda pegou um pouco de Kobe Bryant, Allen Iverson. E ele foi o cara. Então, para mim, é inegável. Magic Johnson é o terceiro, LeBron James é o segundo e Michael Jordan é o melhor jogador que a liga já viu. Para mim, ele é indiscutivelmente e vai ser sempre o GOAT. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, esse é um vídeo que eu quero saber suas opiniões. Então, comentem aqui embaixo quais posições vocês discordam, quais vocês concordam. Eu quero saber sua opinião, de coração. Mesmo que seja criticando, critique, mas eu quero saber sua opinião. Aproveita para compartilhar o vídeo. Lista de top 10 você tem que compartilhar com seus amigos. Então compartilha para geral, para a gente gerar uma discussão bacana, tá bom? Por favor, também deixa o seu like, se inscrevam no canal para mais conteúdo aqui. A gente tem conteúdo todos os dias, então se inscrevam. Se você também ainda não conhece o meu podcast com o Yuri Fonseca, o Time Out Podcast, então você tem que conhecer. Link do canal do podcast tá aqui na descrição. Já se inscreve lá que o próximo convidado vai ser muito legal e você não pode perder, tá bom? No mais é isso. Agradeço demais a todo mundo que assistiu o vídeo e te espero no próximo, hein? Tchau, tchau.